Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje o nosso PAC, o Plano de Atividade em Casa 7, Unidade 1, vai trazer um pouquinho mais sobre clima. Ah, professora, mas para que eu tenho que aprender sobre o clima? Ora, porque o clima é de extrema importância para a gente. Então, assim, não é só para a gente saber, eu vou sair, vou dar uma olhada lá para ver se vai chover, se não vai. Vai muito mais além do que essas decisões que facilita para a gente. Então, eu estou vendo que vai chover, vou sair com uma roupa mais adequada, vou levar um guarda-chuva. E também é importante, principalmente para quem trabalha aí na parte de agricultura e pecuária. Então, eu vou plantar, preciso plantar uma coisa. Então, se a gente souber da previsão do tempo, se a gente entender de clima, pode ajudar e facilitar na hora de desenvolver essas culturas. Então trouxe aqui para vocês uma previsão do tempo. Então tá aqui Lavras, mínima 14 graus, máxima 33 graus, precipitação 0 milímetros. Então quando a gente vê essas tabelinhas nos jornais, quando a gente vê essas informações em alguns sites, a gente está vendo a previsão do tempo. É uma coisa pontual e serve para a gente se orientar naquele dia ou nos próximos dias. Já a previsão climática é diferente. A previsão climática, ela vai falar para a gente de coisas que vão acontecer a longo prazo. Então, aqui nessa imagem tem uma previsão, uma simulação para 2099. Então, como é que vai estar o clima lá em 2099 se continuarmos fazendo o que a gente está fazendo nos dias de hoje, né? Desmatando, aumentando a poluição, como é que vai estar o clima lá em 2009? Então, isso é uma previsão climática, diferente de previsão do tempo. E quais são os fatores que vão influenciar esse clima que a gente está falando? Então, algum deles é a continentalidade, correntes marítimas, as massas de ar, altitude e latitude são coisas que podem influenciar o clima de uma determinada região. Como é que eu sei como é que vai estar ali o clima? Outra forma da gente entender o que pode acontecer é através dessa tabela, que é um climograma. O climograma, ele vai trazer duas informações. Então, o que está de azul aí, as barrinhas, é uma precipitação média, e o que está de vermelho, os pontinhos aí de vermelho, é a temperatura média mensal. Então, são duas informações no mesmo gráfico. Então, isso aqui é um climograma. Climatologia é a área que vai estudar sobre os climas, é a área da ciência que estuda sobre o clima. Então, a climatologia, ela nada mais é do que um estudo do clima, sendo uma integração das condições de tempo num determinado lugar e por um período de pelo menos 30 anos. Então, menos que isso, a gente não vai chamar de climatologia. Quais são os elementos que a climatologia leva em consideração na hora de estudar? Então, eles vão falar sobre, vão querer entender, né, sobre o relevo, temperatura, precipitação, altitude, latitude, nebulosidade e ventos, entre outros. Aí no seu plano de atividade tem mais outros exemplos de elementos. Trouxe aqui só alguns para a gente entender que, para entender de clima, você precisa de entender vários outros fatores. Uma das coisas que que os climatólogos, que a previsão de clima vai trazer para a gente, é algumas alterações que a gente causa na Terra de uma forma geral, né? Então, não é uma coisa só pontual. Então, no seu plano de atividade, está falando sobre as mudanças climáticas. Então, o que são as mudanças climáticas? É o que está ocorrendo em todo o planeta e que apresenta efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes. Então, muitas vezes, a gente escuta o pessoal falando assim, dependendo da atitude que a gente tiver hoje, os nossos netos vão sofrer lá na frente, lá no futuro, com o clima. Não, a gente já está vivenciando essas alterações climáticas. Secas em lugares que antes não era característico de seca, a falta de chuva, furacões cada vez mais intensos, incêndios. Agora, em 2021, a gente teve recorde de incêndios, agora nesse período de seca que aconteceu. Então, degelo, as calotas polares estão derretendo e não estão congelando de novo. Tudo isso a gente já consegue mensurar e a gente consegue verificar, medir e também já conseguimos sentir no nosso dia a dia essas alterações.
Alguns fenômenos climáticos que podem estar acontecendo também, sobre influência de vários fatores, ou das mudanças climáticas, né? Aí no seu PAC está falando sobre o El Niño, que é um fenômeno natural, ele ocorre num período aproximadamente de 2 a 7 anos. E o que é o El Niño? É o aquecimento acima da média, de 3 a 7 graus Celsius, das águas do Oceano Pacífico, próxima à linha do Equador. Então, olha só, 3 a 7 graus é muito pouco, mas interfere e influencia em muitas coisas. São só 3 graus? São só 3 graus que vai ficar mais quente lá o Oceano Pacífico, mas acaba modificando todo o clima de um continente, que aí aqui a gente fica sob a influência do El Niño. Então, reduz os ventos alísios, que são os ventos que sobem do leste para o oeste, na região equatorial. E tem a laninha. A laninha, ela ocorre com menos frequência e ela apresenta características opostas ao El Niño. Então, quando ocorre, tem um resfriamento das águas do Oceano Pacífico e principalmente ali na costa peruana. Então, a gente escuta, principalmente nos jornais, quando está falando sobre o clima, né, esse ano a gente está sobre a influência da laninha, ou esse ano a gente está sobre a influência do El Niño. Então, são anos que ou vai ter muita chuva, chuvas anormais, ou vai ter um período de seca muito alongado por conta desses ventos da laninha, do El Niño, que vem lá do Oceano Pacífico para cá. Outro fenômeno climático é a inversão térmica. Inversão térmica acontece principalmente no período do frio. Então, o ar quente, ele é menos denso do que o ar frio. Então, quando está calor, esse ar quente que sai da crosta, né, mais próximo ali do chão, ele vai subir, então ele vai proporcionar uma circulação desses ares. Agora no frio, quando o solo está mais gelado, está com uma temperatura mais amena, não vai ter esse ar quente deslocando para cima. Então fica retido próximo da gente, esse ar frio, e não tem essa circulação do ar na atmosfera. No período de seca, no período de frio, junho, julho, agosto, é comum a gente olhar no horizonte e ver que tem um monte de material particulado no ar. Então a gente vê parece uma névoa, parece uma fumacinha, e na verdade são gases, né? Gases que saem do escapamento do carro, que saem das fábricas, que não está conseguindo circular. Ele fica muito próximo aqui da gente, por conta do ar quente que está lá em cima e não está tendo essa circulação. Então isso seria a inversão térmica. Existem também as ilhas de calor, é outro fenômeno climático, que é uma elevação da temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, é uma região urbana que tem uma espécie de ilha quente, quando comparado com as áreas à sua volta. Então, nessa imagem, a gente consegue ver que aqui no centro da imagem tem vários prédios, tem vários edifícios, então é um centro urbano. E nas extremidades dessa imagem, a gente vê árvores, vê lugares mais arborizados. Então, onde tem muito cimento, onde tem muito asfalto, a temperatura costuma ser mais elevada. Então, aqui tem um gráfico mostrando a temperatura, né? O que está de vermelhinho aqui que são temperaturas mais altas. Então, são as ilhas de calor. Então, onde tem áreas grandes, principalmente nos grandes centros urbanizados, as temperaturas são maiores do que aonde está mais arborizado. Outro fenômeno climático são as chuvas ácidas, que acontecem principalmente nos grandes centros também. Então, saem lá das chaminés, das fábricas, junto com aqueles gases, saem gases tóxicos. E quando entra em contato com as nuvens, na hora que a chuva precipita, né, na hora que acontece a precipitação, esses gases sofrem uma reação química e viram ácidos. Então, aquela chuva é uma chuva ácida, por conta daquelas condições das chaminés que estão emitindo esses poluentes. Quais são as consequências dessas chuvas ácidas? Para quem tem carro, pode causar corrosão, então vai manchar a pintura. Pode causar corrosão também em estruturas de mármore. Então, tem uma estátua em casa, um muro, algum acabamento de mármore, pode ser que ele fique corroído. E as plantações
também sofrem com essa chuva ácida. Então, nessa imagem que está mostrando uma árvore que ficou sem folhas por conta disso. E outro fenômeno climático que está aí no seu plano de atividade em casa é o aquecimento global. Então, tem uma imagem aí de 1913 e agora em 2012, de uma área que tem esse gelo permanente. Então, a gente consegue perceber aí que está acontecendo um degelo, principalmente nas extremidades dos polos, né, no Polo Norte e no Polo Sul do nosso planeta, por conta do aquecimento global. O aquecimento global ele é um resultado de um efeito estufa. Efeito estufa é um efeito natural que acontece aqui por conta da atmosfera. Só que nos últimos anos a gente tem causado tanta poluição, tem emitido tanto poluente que a gente tem acelerado esse efeito estufa, causando aquecimento global. E com isso a gente tem visto, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, que tem causado desequilíbrio ambiental no mundo todo. Então é menos chuva num lugar, é mais chuva em outro. Então tem lugar que antes não chovia, agora qualquer chuvinha dá enchente, furacões, tufões, enfim. Tudo isso é resultado dessas modificações climáticas, desses fenômenos climáticos que têm causado principalmente pelo ser humano. Oitavo ano, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Espero que a gente tenha mais consciência, né, com essas aulas de ciências, com as aulas que a gente tem no Fundamental 2, para a gente diminuir esses efeitos negativos do clima que a gente tem visto. E espero vocês para a nossa próxima aula. Até mais!